Pessoal, a gente trouxe a notícia que no mês passado a prefeitura abriu os envelopes com a licitação ali publicou a licitação para a compra dos enfeites de Natal, alguns deles, sobretudo aqueles cordões de LED que vão para as árvores enfeitar o passeio público. Acontece que o Observatório Social encaminhou um ofício pedindo a impugnação dessa licitação por identificar algumas fragilidades no edital. A prefeitura respondeu ao ofício do Observatório, optando por manter a licitação. Entre os argumentos do município é que a modalidade pregão presencial foi escolhida como estratégia para evitar atraso e agilizar o processo licitatório, já que o período do Natal tem data para início e término. O município disse também que exigiu comprovação da capacidade técnica, alegando que muitas empresas prestam serviços precários e o município não pode declinar. E a exigência da qualificação é para que as empresas ofereçam serviços qualificados em patamares mais competitivos. Eu começo com o Edivaldo Magro hoje. Vitor, é o seguinte, essa história do Maringá Encantado todo ano dá problema. É uma baita de uma iniciativa, um empreendimento, um projeto que destaca Maringá, posiciona Maringá, inclusive na região sul, como uma das cidades que faz um dos natais mais criativos e envolve toda a cidade. Mas todo ano a gente tem problema, principalmente com relação ao observatório, que às vezes, quase sempre, é convidado a participar de todo o processo, não vai, para depois obstacular. A história dos cordões, especificamente, havia uma orientação para que fosse adquirido e não alugado. Foi feito isso em um ano ou outro. Depois era para retirar esses cordões de forma a serem utilizados na edição seguinte do Natal. Ocorre que para retirada do material já estragam os materiais e aí não há como reaproveitá-los. Então eu não sei se esse ano aumentou o volume, né? Preciso dar uma olhada, né? Quantos quilômetros, né? Quais são as áreas, qual o investimento especificamente nesses cordões. Havia inclusive aquilo que havia um risco para as próprias árvores com relação ao calor gerado por elas. Enfim, aquele debate se alonga. Tem que ser executado e eu também não consigo entender porque a prefeitura não inicia mais antecipadamente as solicitações de forma a não ter prazo tão apertado como foi respondido aí no questionamento do observatório. Mas, enfim, é tenso sempre esse Natal. Eu já vou trazer para vocês aqui o valor também, que foi de R$2.300.000 nesse momento. O professor Itamar, lá em Gramado, se não me engano, tem uma empresa que eles pagam essa empresa cuida de toda essa gestão. Isso talvez traga tem uma licitação, se não me engano, que eles fazem ali um aporte inicial e essa empresa ela fica responsável por esse tipo de evento. Acaba trazendo talvez mais agilidade? É uma solução talvez para a cidade? Olha, Vitor, tem dois caminhos aí que pode ser feito, né? Uma terceirização dessa atividade, contratando essa empresa, que parece que é mais ou menos o modelo de Gramado, né? E outra ainda é um pouco mais avançado, né? A prefeitura precisa pensar em criar uma forma para que empresa privada faça isso por conta própria. Porque só de imaginar nas luzes, nas placas de publicidades que podem estar juntos com a fiação, por exemplo, em destaque nas avenidas, é uma coisa valiosíssima para trabalhar marketing, né? Para fazer o merchan de muitas empresas. Será que ninguém não teve essa ideia de pensar nisso antes? Ou é conveniente manter o sistema atual de iluminação através da verba do poder público? Ora, tantas lâmpadas, tantos cartazes e não pode casar isso? Aí alguém pode dizer, olha, mas Natal... Bom, não estamos falando aqui Natal propriamente da questão da cristandade. Estamos falando Natal comércio, que é por isso que faz as iluminações, a iluminação sofisticada para atrair gente para comprar no comércio. Bom, então tiramos a questão sacra do lado. Se a questão é comercial, é impossível não encontrar uma empresa que faça isso em troca da sua publicidade. É isso, Vitor. Só deixar registrado aqui, o francês me corrigiu, deu algum lapso de cabeça aqui. Observei. Não, mas é corretíssimo. Se eu falei comprando, o pessoal está locando
pelo valor de R$2.300.000. Então, deixar claro aqui que esse valor é para locação. Na verdade, não é só locação dos fios, tem todo o serviço de instalação e retirada também que está contemplado nesse edital. Obrigado, Francês, e já passo para você. A prefeitura está fazendo a coisa certa, que é a locação, porque o material é chinês. Tudo que é chinês tem aquela qualidade fantástica que todos nós conhecemos. E ainda mais, eu já fui síndico de prédio, já instalei essas luzinhas em prédio. A mão de obra precisa ser especializada, é arriscado o trabalho, é complicado e desliga. Tem gente que leva uma parte do meio e fica desligado. Então, a prefeitura fez certo. E o Observatório Social faz a sua parte, né? Inclusive, eu gostaria que outras secretarias tivessem a expertise que teve o secretário Codioli, que já, outro dia, falando sobre a instalação dessa iluminação, ele o faz com 6 meses de antecedência. Tivesse a Secretaria de Educação feito as suas contratações de compra de uniformes e outras coisas necessárias para as escolas, talvez não tivesse faltando uniforme escolar. Isso é expertise, né? Você tem que prever que possa dar um problema. Então, o Observatório Social, que surge raramente, está fazendo a sua obrigação. E é bom que, se ele está denunciando ou abrindo os olhos para alguma coisa, isso significa certamente economia para os cofres públicos. Eu não posso ir contra nesse momento e contra essa iniciativa. E a prefeitura tem tempo de fazer essa promoção que realmente destaca Maringá e traz bons resultados para o comércio, principalmente. Bárbara. Adoro a iniciativa do Observatório Social, acho que ela tem que ser... de uma forma aplaudida, porque ela não é pública, né? Acho que foi... São voluntários, são voluntários, então isso é muito legal, parabéns aí pra galera do Observatório. E por pegar também essas coisas, claro. Não sei se o melhor não seria comprar realmente. Pode ser que, de fato, tipo assim, comprasse um monte, daí estragasse, daí ano que vem teria que comprar de novo. Parece que toda vez que retira, estraga. Então, aí realmente. Teria que analisar isso, analisar o tanto, se vai ser o mesmo, mas aqui o Natal aqui de Maringá, o Maringá Encantada, que foi o Ulisses Maia que inventou, né, na verdade. O Maringá Encantado, ele gira muito aqui, dá muita grana pra galera aqui em volta. Tinha nos anos anteriores já? Tinha. Não lembrava. Não, por isso que eu falei como um tom de pergunta. O projeto Maringá Encantado é da gestão Ulisses Maia. É importante fazer essa ressalva aqui para sublinhar. Já tinha decoração de Natal, já tinha decoração de Natal nos outros anos. Tinha até a casa do Papai Noel na praça da Pernambucana. Mas isso da catedral, eu tô falando, tipo túnel de luz. Não, mas ele trouxe mudou a mais. Mudou. Agora tem show de inauguração do Natal. Eu até brinco, não falo que é a casinha do Papai Noel, eu falo que é o palácio do Papai Noel. Parada de Natal que a Flor Duarte fazia muito bem feito e foi cortado. E a gente vê vários também apresentando, enfim, assim, Natal não é uma invenção. Não, o Natal, ninguém, claro que né? não. O Natal é o Natal, né? Então, não tem procuração. Eu quis dizer daquele túnel de luz, aquela catedral. Não tem procuração para defender a gestão Ulisses Maia, mas foi a gestão Ulisses Maia que transformou o Natal num produto que hoje é comercializado, inclusive para agências de viagem. Era isso que eu estava querendo falar. Era isso que eu estava querendo falar, que roda bastante ele tem esse perfil econômico fantástico. Vai lá, é importante sublinhar isso. E não aqueles cordãozinhos de luz da época do Silva Marco, que o francês vai lembrar bem, que nós tínhamos aquela pequena Deixa a Bárbara concluir. Mas então que essas irregularidades no processo, essas coisas estranhas aí que estão aparecendo, que hajam explicações, né? Alguém tem que se explicar aí, tem que regularizar tudo bonitinho. Maravilha. Eu lembro ainda, né, que na verdade não começou nem como Maringá Encantada, começou como Natal Encantado. Natal Encantado na primeira gestão, lembro, escrevi sobre isso, Natal Encantado, depois, nos anos subsequentes, virou Maringá Encantado. Vou passar agora para o Celestino. Pois é, o observatório, o próprio nome diz, né, ele observa, ele não dá palpite, né, ele analisa a licitação. Então, segundo a licitação, ia ser uma licitação local, porque não ia ter tempo para abrir para o Brasil todo. Imagine se viesse uma empresa lá do Pernambuco, né, lá de Recife, onde o Toninho Beltrame vai estar amanhã lá, para fazer as luzinhas de Natal aqui em Maringá. O tempo que ia demorar, o tempo... Então, assim, a logística, né? Então, a prefeitura
não acatou a recomendação do observatório. Foi isso que aconteceu. Apenas isso. Não foi valores, foi a licitação em si, abrir o leque de possibilidades para ver se abaixava o preço. Nada mais que isso, Vitor. Vale ressaltar que o Celestino traz é importante, que é o valor máximo a se pagar. Normalmente, quando você está numa modalidade de pregão, esse valor tende a diminuir conforme os envelopes e os lances vão sendo dados. Vai lá, Lanza. Olha, Vitor, eu concordo com a fala do Francês, fala do Emerson Celestino e da Bárbara e também do Edivaldo Magro. Com a bancada inteira. Todo mundo, só falar, concordo com todo mundo e tá tudo certo. O Edivaldo Magro em partes, porque antes da gestão Ulisses Maia já tinha também o Natal em Gá, principalmente, como bem lembrou o Celestino, organizado pela Flor Duarte, porém, eu vejo que o observatório vem fazendo a sua função de maneira primordial, principalmente para poder dar uma garantia maior à licitação, dar um aval maior à licitação, inclusive. Eu vejo que nos últimos anos tivemos, assim, um Natal Encantado até bem elaborado, sim, mas, assim, tivemos também uma questão muito gritante que foi também a questão dos preços nos últimos anos, principalmente no Natal de 2017 e 2018. Que foram os dois primeiros da atual gestão Ulisses Maia, que foram alvo, inclusive, até de investigações do Ministério Público. Então, assim, fica algo com que dá para se louvar muito bem a função do Observatório Social e que também cabe manter um pé, se não os dois pés atrás, com a atual gestão da Prefeitura de Maringá, liderada por Ulisses Maia.